paralítico e procuravam introduzir o ouro diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: E arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante dele e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Queridos irmãos, creio que todos aqui conhecem muito bem as corridas, as provas de obstáculos, as provas de atletismo, que fazem parte do programa olímpico. E elas consistem em corridas que têm no seu percurso aqueles obstáculos, aquelas barreiras para saltar. E elas podem ser de 2 mil metros e de 3 mil metros. E os homens têm a possibilidade de saltar 4 obstáculos, um poço de água e uma altura diferenciada entre os homens e as mulheres. Mas nas voltas vão dar até 28 vezes os obstáculos. Isso se for de 3 mil metros e 18 vezes, 3 mil metros e 2 mil metros, 18 vezes. E nós vamos perceber que eles estão preparados para fazer isso. Eles estão naquela corrida preparados para ultrapassar. Nós observamos que esses preparados, o que acontece? Derrubam as barreiras, os obstáculos, não conseguem passar aqueles obstáculos. Por que nós estamos pensando nisso? Porque na vida espiritual nós encontramos muitos obstáculos. Na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, e as nossas perspectivas são boas, porque a palavra de Deus garante que se nós vencermos esses obstáculos, Deus está pronto para nos abençoar. Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Então, aquela vitória que a pessoa que atleta vai procurar ultrapassar o mais rápido possível para conseguir a sua vitória, nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos olhar e a cada obstáculo que aparece diante de nós, nós precisamos procurar, precisamos passar por esses obstáculos, porque a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a certeza de que nós temos então a vitória. Então, meus irmãos, vamos olhar aqui para esse paralítico que foi levado pelos seus amigos para que ficasse perto de Jesus e fosse curado. Eu começo a pensar desde que ele procura desses amigos para ajudá-lo. Por quê? Nós vamos perceber que pedir ajuda não é muito fácil. Vamos perceber que, de uma certa forma, pedir ajuda não é fácil. Aceitar ajuda, muitas pessoas nem aceitam, nem procuram ajuda e nem aceitam ajuda. Então, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, nós temos exemplos desses amigos que estão aqui, que eles foram levados, foram impulsionados a vencer esses obstáculos. Vamos pensar no seguinte: segundo a crença judaica daquele tempo, todo
de castigo divino e estavam em pecado. Jesus, aí por alguém perguntou, olha, quem que pecou? Foi ele ou os pais desse rapaz que pecou? Eu disse, nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso é para a glória de Deus. Então, quando nós observamos isso, esse homem paralítico já deve ter, ou devia ter ouvido algumas pessoas dizerem, olha, sabe por que você está assim? Você pecou, você é um pecador, você cometeu algum pecado grave que Deus fez com que você ficasse paralítico para você não andar. Talvez você fosse fazer mal para alguém, aí Deus fez o seguinte, olha, vou botar ele paralítico para não fazer mal para ninguém, isso não é muito mal no seu coração. Então, meus irmãos, ou cometeu ou iria cometer alguma coisa, e Deus estava punindo então esse homem. Então, provavelmente, meus irmãos, eles com certeza passou por essas dificuldades. Nós não sabemos que esse homem, dentro da sua vida inteira, ou as pessoas que até hoje passam por esse momento de enfermidades, e que a Bíblia não diz que não é muito bem desse jeito. Nós vamos observar que a Bíblia inclui o livro de Jó, um livro inteiro, para lembrar que nem sempre a pessoa está sofrendo por causa de pecado. Nós temos que lembrar dessas coisas, que as situações ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas que confiam em Deus, que esperam em Deus, e que sempre nessas adversidades, o que acontece, nós somos recompensados pela graça do nosso Deus. Em Jó, seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar repetem que todos os problemas pelos quais Jó estava passando eram resultados das más ações e pedem que ele se arrependa. Então, os irmãos que leram o livro de Jó, vai perceber, em todo momento, você precisa se arrepender. Você precisa estar realmente voltado para Deus, reconhecer os seus pecados. E em muitos momentos, Jó se limita a louvar a Deus. Alguém disse que Jó murmurou, alguém disse que Jó fez aquilo e outra coisa, mas nós vamos perceber que Jó realmente, ele falava da sua situação que era realmente triste, e no final nós vamos ver a bênção de Deus sobre a vida de Jó. Então vamos pensar agora, meus irmãos, em alguns obstáculos que nós enfrentamos na questão da fé, e na próxima quinta-feira nós vamos dar nome aos obstáculos. Esse é um tipo de obstáculo que a pessoa tem na caminhada de fé. Então, o primeiro obstáculo que nós temos, e esse homem apresenta para nós, o paralítico de Lucas 5 deve ser reconhecido como muitas pessoas que repetiam as mesmas palavras, que leva a pessoa a ter um obstáculo emocional. Você já pensou naquela doença, naquela paralisia, que alguém chega para você e fala assim, não tem jeito. Não precisa fazer mais nada, não tem jeito. Isso vai batendo na mente de qualquer ser humano, no coração de qualquer pessoa, e com certeza vai te desanimando. Emocionalmente você já está fragilizado por causa da doença. Mas a doença, com os amigos como Jó tinha, com certeza leva a pessoa a ter um obstáculo emocional de falar assim, não vou procurar mais auxílio. Eu escutei, eu não sou muito ligado a questões de televisão, né? Mas diz que tem um artista aí que suicidou e diz que o suicídio é porque ela não queria passar a enfermidade da mãe que ia passar lá na frente, né? Não queria passar pelas mesmas dificuldades quando ficou idosa. E a ideia que nós temos é que emocionalmente uma doença pode levar a pessoa a ficar emocionalmente totalmente desestruturada. E uma pessoa sem esperança ou sem um valor está convencida de que a vida não tem mais valor. Ela não vai procurar mais ninguém. Mas então o que aconteceu nesse dia memorável? Que tudo mudou para esse homem. Versículo 20 diz o seguinte: voltando-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Neste momento eu creio que esse homem teve um grande alívio.
já que alguém falava para ele que ele estava daquele jeito por causa dos seus pecados, agora ele teve um alívio. Olha, eu não estou mais paralítico por causa dos meus pecados, porque eles foram perdoados. Então, aparentemente, nós vamos ver que esse homem tem uma cura emocional. Se ele era visto como alguém que estava sofrendo por causa do pecado, agora ele está transformado, agora ele está mudado, agora o seu emocional já é outro emocional. Então é como se num instante, né, apagasse as ideias erradas que o paralítico, quem sabe, tinha de si mesmo. Porque quem sabe, ele, na hora que ele ouvia essas palavras, ele fala assim: o que eu fiz? Aonde eu errei? Eu não sei se os irmãos já pensou em algumas vezes assim, mas quando alguma coisa dá errada, ou quando nós estamos enfermos, alguém pode perguntar, ou nós perguntamos a nós mesmos: o que eu fiz? Aonde que eu errei? Perguntamos ou não perguntamos essas coisas? Normal, nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Imagina esse homem paralítico. Então, as coisas que ficaram gravadas na sua mente eram coisas de quê? Difíceis. E outras coisas, nós sabemos que hoje a humanidade trata melhor algumas pessoas. Eu sei que tem muitas dificuldades no nosso mundo, mas naquele tempo, meus irmãos, pensar numa pessoa inútil não era uma coisa muito fácil. Não tinha nenhum tipo de segurança de governo, né? Nós sabemos disso. Se a família não tinha como ajudá-lo, quem que ia ajudar? Ele vivia como mendigo. Vivia daquilo que alguém dava para ele. Alguém poderia ajudá-lo. Ele tinha aqui os seus amigos e provavelmente esses foram pessoas que ajudavam esse homem. Então, quando você pensa na questão emocional, é naquela hora que você fala, não tem mais jeito. E nós estamos vivendo num tempo de muito obstáculo emocional. Nós vemos hoje muitas pessoas com obstáculos para sair de casa. Nós temos pessoas com obstáculos para sair de casa, estão deprimidos dentro de casa. Isso é uma situação séria. Ele não quer mais sair da sua casa por diversos motivos e talvez nem conversando você vai descobrir o que levou a essa situação. Mas a verdade é que muitas pessoas hoje em dia estão com um obstáculo emocional muito grande para buscar ajuda. Ele está com dificuldade, ele está com lutas na sua vida, mas emocionalmente ele está impedido de buscar ajuda. Gostaria que nós pensássemos nisso e orássemos por essas pessoas, nessa nossa caminhada de fé. Às vezes nós olhamos para uma pessoa dessa maneira e às vezes até de uma certa forma queremos criticar essa pessoa, mas emocionalmente essa pessoa está abalada, emocionalmente essa pessoa está sem coragem de participar, de estar juntos buscando a Deus. Então, são coisas que alguém fala, ou desânimo, ou tempo de algum tipo de enfermidade. Esse homem, eu creio que ele é um exemplo para nós, quando nós olhamos para alguém que enfrentou. Naquela época, eu não consigo imaginar o que esse homem emocionalmente passou no seu tempo de paralisia. Segundo, esse homem também tem um obstáculo. Quando ele chega perto de Jesus Cristo, eu olho esse versículo 17, que diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Eu não sei quantos homens tinha ali, fariseus, mestres da lei, vindo desse lugar, mas era tipo assim, né? Mandaram uma comitiva, né? Vamos mandar alguém para ver o que Jesus está fazendo. E parte desses homens fazia parte dos obstáculos físicos. Eles não estavam interessados em receber nenhum milagre. Pelo contrário, estavam ali para olhar para Jesus Cristo. Estavam ali para criticar aquilo que Jesus ia fazer diante das enfermidades. E essa comitiva, né, da Judeia, de Jerusalém, da Galileia,
impediu que esse homem chegasse lá. E com certeza, quando esse homem chegou lá, na sua incredulidade, daquele tipo de você, vou abrir um espaço porque esse está doente, eles não estavam nem aí, eles estavam preocupados com ninguém. Os obstáculos, meus irmãos, eles são diferentes para cada pessoa. Na corrida olímpica, nós vamos ver que para os homens, a altura é de 91,4 e para as mulheres 76,2 centímetros. Isto é, para as pessoas em seu perfeito estado físico e preparados. Eles têm que ultrapassar esses obstáculos. Agora você imagina um paralítico que teve que subir com a ajuda dos seus amigos em cima de uma casa. Mesmo considerando que as casas naquela época eram bem baixinhas, mas ela tinha mais ou menos 2 metros de altura ou mais um pouco. As casas não eram muito altas, como nós vemos nos dias de hoje. Mas ele teve que, com os seus amigos, chegar num lugar e procurar estar na presença de Jesus Cristo, mas teve que subir. E eu não sei qual era o que estava carregando aquele homem, mas eu não imagino que tenha sido fácil. Alguém imagina aqui que é fácil pegar um homem paralítico numa maca e colocar em cima de uma casa? Por muito, não seja muito alto, a verdade é que essa situação, meus irmãos, também levou esse homem, quem sabe, ter algumas palavras ali naquele tempo ali. Você já viu quando você vai ajudar alguém, que alguém fala assim, não vai dar certo? Isso acontece ou não? É muito comum isso daí, principalmente quando se alguém foi um acidentado, você quer colocar, fica quietinho aí, mas não vai dar certo. Então, outras coisas, imagine você pegar um paralítico para colocar em cima de uma casa, alguém fala assim, você não tem juízo não? Não sabe o que você está fazendo com esse homem não? E se ele cair de lá e morrer? Vai piorar a situação, né? Isso é comum, meus irmãos, quando nós vamos fazer alguma coisa assim, meio diferente. Então, o que acontece? Isso não vai dar certo, você não tem juízo, ele pode cair e morrer. São os empecilhos que nós temos, os empecilhos físicos, e que nós, naquele momento, nós iremos observar que tem alguém para dizer assim, olha, não faz isso não, você está lutando por alguma coisa que não vai dar certo. E essas palavras, diante dos empecilhos físicos, você vai observar que é muito difícil você estar olhando firmemente para Deus. Nós desanimamos diante desta situação. Palavras que nós encontramos uma dificuldade, e essa dificuldade vem acompanhada de coisas que vêm vêm abalar o nosso emocional. E aí nós procuramos parte de uma solução. Quando aparecem obstáculos físicos, que são naturais, obstáculos são naturais, meus irmãos. Nós não podemos pensar que na nossa luta, na nossa caminhada, obstáculos são coisas do outro mundo, que não vão acontecer na nossa vida. Inúmeras vezes nós vamos encontrar esses obstáculos para nos desanimar. Isso nós precisamos pedir a Deus e colocar diante de nós como vencer esses obstáculos. E esse é um ponto muito importante. Nós somos todos humanos e, portanto, imperfeitos, e convivemos com pessoas imperfeitas. Esta é a grande realidade. Sendo assim, meu irmão, qualquer um desses rótulos maldosos caberia a nós. E às vezes, indiretamente, nós mesmos fazendo isso. Bem como o desânimo diante das palavras de alguém que é incrédulo. Eu não sei se os irmãos já encontraram aquela pessoa que tudo que você fala para ele, ele coloca um quê a mais. Ele coloca uma dificuldade a mais para você fazer aquilo dali. Ele, de uma certa forma, se você falar que vai levantar os pés, ele pode dizer, mas será que você vai conseguir levantar os pés? Será que vai dar certo? Coisa mínima, coisa que você faz naturalmente. Então, a incredulidade é algo terrível. E eu gosto às vezes de ouvir algumas frases do pastor Cláudio Duarte, né? Ele fala assim, foge dessas pessoas, não tenha essas pessoas como sua companhia, porque ele vai acabando minando todas as suas forças. Então, em qualquer um de nós, haverá uma verdade e muito sofrimento quando nós
passamos por isso, e aí eu quero abrir um parênteses bem grande, quando nós fazemos algumas pessoas passarem por isso. Nós tiramos o ânimo da pessoa, nós tiramos aquela motivação da pessoa. E essa questão de motivação, eu diria que eu sou um exemplo assim, bem vivo dessas coisas. Eu tinha 12 anos, né? E homem fica mudando a voz com 12 anos, né? Vocês só conhecem essa história de homem, quando vai cantar 12, 13, 14 anos, começa de um jeito, desafina ali na frente. E eu tinha um professor de música muito enérgico, e um dia ele se aborreceu comigo, né? Tanta desafinação que ele se aborreceu e falou assim: some! Mas ele falou que não era para me sumir mesmo, né? Ele falou: some, que você não vai ser nada, nunca vai ser músico na vida. E eu falei assim: gente, agora eu tinha tanta vontade de continuar estudando música, eu tocava meu clarinete já, né? Mas não vai ter jeito não. E cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, o professor disse isso lá, eu acho que eu não vou voltar lá mais não. Ele foi para me sumir, mas eu sei que as palavras dele, ele falava aquilo para todo mundo, ele falava quando errava o solfejo musical. E foi nesse dia que eu falei assim: eu vou procurar a escola de música Vila Azul. E aí cheguei um professor lá, aí você não esquece desse outro, né? O outro eu já até esqueci o nome do outro já. Iracito, joia, um irmão da Igreja Batista, músico, tocava viola, professor da escola de música Vila Azul. Primeira aula, ele falou uma coisa que eu fiquei feliz da vida. Ele falou assim: quem fala, toca. Pode ser um músico. Quem fala pode ser um músico. É evidente que vai ter músicos mais virtuosos, com um bom ouvido, com uma boa voz, mas se você falar, aqui nessa sala você vai tocar algum instrumento, vai tocar bem. Gente, voltei para casa como? Motivado. Eu falava, escutava, né? Estava motivado. E realmente não voltei mais lá no outro professor. Mas você observa bem, eu tinha que vencer esse obstáculo. Eu tinha que passar por isso daí. Então, ele deixou muito claro que talvez tenha alguns músicos que não seriam tão elevados quanto outros. Mas se você falasse, se você tivesse persistência, você ia tocar um instrumento que você queria. Então, meus irmãos, isso nos leva a pensar naquilo que nós falamos na semana passada, que nós somos pó. E que, destituído da graça de Deus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, até que Cristo nos resgatou para exatamente nós estarmos olhando para Jesus Cristo, porque aquilo que esse paralítico mais precisava, ele teve de imediato: perdoados estão os teus pecados. Meus irmãos, é maravilhoso para nós, quando nós olhamos para a nossa vida, olhamos para o passado nosso e podemos descobrir que hoje nós temos os nossos pecados perdoados. Ele que nos limpa, é Ele que nos fortalece, que Ele restaura a nossa dignidade, é Ele que livra-nos das feridas interiores que temos, daquelas ideias que nós tínhamos a nosso respeito. Quando alguém diz: olha, ninguém me ama. Olha, se você crer em Jesus Cristo e crer que Ele perdoou os seus pecados, você pode olhar pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e dizer: olha, é amor de Deus, é graça de Deus. Deus fez isso por mim, enviou seu Filho para morrer na cruz e o Espírito Santo para me convencer desta verdade. Queridos irmãos, pensando nisso, nós devemos lembrar que os obstáculos antecedem as vitórias. Nós só vamos chegar a uma vitória quando ultrapassamos algum tipo de obstáculo. Sem este movimento de aproximação, todos nós estamos perdidos. Eu creio que, se eu desse a oportunidade aqui, cada irmão e pessoal, em determinado tempo da minha vida, eu tive algum tipo de obstáculo, alguma coisa que queria me desanimar, impedir de seguir em frente. Nós observamos, né, os que estão aí fazendo vestibular, né, primeiro ano, né, segundo ano, terceiro ano. São um obstáculo. O vestibular no Brasil é um obstáculo para você entrar na faculdade. É certo que é uma forma de você entrar, mas você precisa passar por aquele momento, né? E alguns vão lá, 2, 3, 4, continua, no final ele vence. Não pode parar.
Não pode ser, eu vou desanimar dentro daquilo que eu tenho colocado diante de mim. Então, esses sentimentos ruins se tornariam cada vez mais fortes, a ponto de nos imobilizar totalmente. A ponto de que você vai falar assim, agora eu não vou fazer mais nada. Isso nos tornaria o quê? Paralíticos. Quando você não está mais disposto a ultrapassar os obstáculos, você começa um tipo de paralisia. Você começa, espiritualmente falando, a afastar-se de Deus. Porque esses obstáculos, tenho com certeza, espiritualmente falando, é de afastar você de Deus. E quantas pessoas já se afastaram de Deus por causa de obstáculos? Quantas pessoas já deixaram de estar firmes na presença de Deus porque apareceu um obstáculo e ele parou, ele paralisou naquela situação? Quando nós não enfrentamos, quando nós não procuramos vencer os obstáculos, nós estamos afastando de Deus. Nós estamos nos distanciando de Deus. É esse nos aproximar, esse passar por aquele obstáculo da fé, que nós vamos nos aproximar mais de Deus. A pergunta é, e você, como está diante das suas lutas e aflições? Como você tem feito diante dos obstáculos? Pessoas têm colocado um peso emocional ainda maior do que você já tem? Porque nós já temos algum peso emocional com algumas dificuldades. Mas alguém tem feito algo mais? Você tem encontrado barreiras físicas entre o comércio da fé e o lado da incredulidade em muitos outros religiosos? Hoje nós estamos vivendo isso. O que nós estamos vivendo nesse tempo? Você fala assim, eu vou à igreja porque lá eu tenho um pouco de esperança. Aí você chega lá, tem um comércio da fé. Alguém vendendo uma benção. Aí você volta para casa desanimado. Mas aí você procura um outro lado que nós estamos vivendo também. Aí você chega lá, você encontra a incredulidade. Ninguém acredita em nada, ninguém fala que Deus é poderoso para fazer algo maravilhoso na sua vida e na vida daqueles por quem você está orando. É possível, meus irmãos, que a pessoa procure dois lugares com a mesma forma religiosa e encontre de um lado o obstáculo da venda da fé, da compra da fé, ou outro lado que você encontre a incredulidade. E o que nós queremos convidá-lo é olhar para Jesus Cristo com fé. Não vivendo no comércio que nós estamos vendo nos dias de hoje e nem na incredulidade. Olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos orar nesse momento pelos irmãos que estão no nosso culto, aqueles que estão nos acompanhando também pelo YouTube e você que está aí com a necessidade. Nós queremos convidar a você, eu não sei quais são as lutas que você já teve, quais são as dificuldades que nós já passamos ou que estamos passando, aquilo que tem impedido de nós avançarmos diante dos nossos obstáculos, do obstáculo que aparecem diante de nós. Mas a verdade é que nós precisamos vencer esses obstáculos. Se você tem algum obstáculo, aqueles que estão em casa, de sair de casa hoje, quem sabe você está desacreditou de olhar para Deus, de passar pelos obstáculos que acontecem, eu quero convidar a se aproximar de Deus nesta noite. Nós vamos orar aqui pelos irmãos que estão aqui, quero convidar o presbítero ali que vem aqui à frente. Nós vamos pedir a Deus que esteja abençoando a sua vida. E você que está na sua casa, eu não sei se você teve alguns obstáculos que já deixou você desanimado, obstáculo que deixou você descrente, obstáculo que você não está mais agora procurando se aproximar de Deus diante das suas necessidades. Eu quero convidar a você a estar aproximando de Deus, buscando a Deus. Não olhe para aqueles obstáculos emocionais que alguém às vezes colocou uma carga maior em cima de você, obstáculos físicos que podem estar acontecendo. Olhe para Jesus Cristo, que Ele é aquele que diz, perdoados estão os teus pecados. E para mostrar que Ele tem essa autoridade, Ele disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Amém? Vamos ficar em pé?
e vamos orar. A presbiteria vai estar orando pelos irmãos aqui e os que estão em casa também. Oremos. Ó Deus, nós sabemos que os dias são maus. Muitas vezes, ó Deus, na nossa correria, no dia a dia, nós nos esquecemos de que nós precisamos e carecemos da força do Senhor para continuar firmes, inabaláveis na fé, na esperança e seguir os propósitos que o Senhor tem traçado para cada um de nós como filhos amados e pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro que morreu em nosso lugar. Muitas vezes, ó Pai, as dificuldades, as lutas tiram esse foco nosso, ó Pai. Por isso nós queremos nesta hora te pedir a tua bênção sobre nós que estamos aqui presencialmente neste culto. Queremos orar em favor das pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, ó Pai, que porventura estejam também com esse mesmo sentimento de dificuldade, diante, ó Deus, da esperança que precisam nutrir na tua palavra e no Senhor, nos dias que são tão maus. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, faça isso por nós, ó Pai. Ó Deus, que os obstáculos, ó Deus, desta vida não sejam suficientes, ó Deus, para nos afastar do Senhor. Que tenhamos, ó Deus, cada dia mais a intrepidez, a coragem, a determinação de seguir em frente, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que neste mundo passaremos por aflições. Tua palavra nos diz que o mundo nos traz aflição, mas nós, ó Deus, queremos buscar do Senhor esse bom ânimo, ó Deus, para vencer todos os obstáculos desta vida. Eu oro nesta hora, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão em dúvida, ó Pai, por aqueles que estão frios na fé, por aqueles, ó Pai, que muitas vezes já estão correndo trilhas tortuosas, ó Deus, longe do Senhor, quando na verdade deveriam estar trilhando, ó Deus, o caminho que aprendeu desde a infância, a meninice. Ó Deus, tenha misericórdia de cada irmão, cada pessoa, cada amigo que nos ouve nesta noite, ó Deus. Ó Deus, que os seus rumos também, as suas vidas, sejam, ó Deus, endireitadas segundo o propósito do Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, fortaleça a tua igreja. Nós sabemos, ó Deus, que ela tem sido alvo de muitos embates e de muitos questionamentos, ó Deus. Mas nós te pedimos, Senhor, esteja, ó Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança de que, ó Deus, haveremos de triunfar em Cristo Jesus. A tua igreja haverá de triunfar, ó Deus, para um dia encontrar com o Senhor nos ares, ó Deus, para o glorioso dia da segunda vinda, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. Abençoa a nossa noite, nos dê uma noite de descanso, um dia proveitoso amanhã também, um final de semana abençoado. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, irmãos, e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Irmãos, podem vos assentar. Lembrando aos irmãos que nós temos o nosso culto presencial agora, domingo, 9 horas da manhã, e domingo nós temos a ceia do Senhor pela manhã, né? Lembrando, o último domingo, ceia do Senhor pela manhã. E à noite nós teremos então nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, todos os irmãos estão convidados a estar juntamente conosco nesse final de semana. Sábado tem a programação especial dos jovens aí, pipoca com cinema, né? O cinema com pipoca, não sei qual que vai ser, mas deve ser por esse lado aí. Então, os irmãos estão preparando para esse trabalho. Sábado tem uma programação aqui na igreja da Sinodal, o dia todo, né? A inspirativa do nosso sínodo aqui, Brasil Central. Então, os irmãos também estão aí preparando para esse movimento que nós teremos aqui durante o dia todo aqui na igreja.
Deus abençoe os irmãos e nós vamos ter nosso momento de oração agora, né? Nesse momento nós vamos estar orando ao nosso Deus.